Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Eu sou o Sami Chitayati, se você não me conhece, sou médico, cirurgião geral e urologista, sou seu host deste podcast, ao lado aqui do meu co-host. Bom, manda bala aí. Eu sou o Lucas Fati, sou membro aqui da equipe do Roundcast, CEO do Pediu Sala. E vamos lá, né, Sami? Dividindo essa bancada aqui mais uma vez, né? Isso com aí. Dois convidados de peso, como é de costume aqui dos nossos episódios. Isso aí já virou nosso jargão, né? Já é rotina, já. Dois convidados mais um convidado de peso. O pessoal já tá careca já de saber. Mas é assim que tem que ser mesmo, né? A gente tem que trazer gente boa aqui. Conteúdo de qualidade, ó, é só aqui, hein? Isso aí. E aí, pra você que ainda não tá inscrito no canal, eu vou encher o saco de vocês no final do episódio. Pode ficar tranquilos, mas a gente já aproveita e já pede logo no início também. Com certeza. Pra você se inscrever no canal, compartilhar os nossos episódios, curtir o vídeo se você curtiu, botar na setinha de curtir pra baixo, o descurtir se você não curtiu também, não tem problema. Mas é importante dar o feedback, engajar. Ativar o sininho das notificações, ajudar a gente nessa batalha contra o algoritmo. Batalha do algoritmo. É isso aí. E Lucas, antes de apresentar nossos convidados, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o pessoal que está assistindo a gente vai reparar que os nossos copos estão diferentes dos copos dos nossos dois convidados? Olha, eu acho que o pessoal não ia, mas agora acho que vai. Agora vai. Isso é toque de cirurgião. Cirurgião tem as manias que é difícil de aturar, né? Mas não tem problema, porque o conteúdo é o mesmo. É água, isso né? aí. É a mesma água, né? É isso aí. Então o importante é o conteúdo. Essa é a mensagem que fica, né? E não julgar o livro pela capa. Boa, né? Excelente. Já começamos filosofando. Excelente. E aqui, eu vou pegar a minha colinha para poder apresentar de forma adequada os nossos dois convidados aqui. Vou começar apresentando o Ogi Brito. Ogi, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. O Ogi, que é presidente da Alamesp, Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e Esporte da Unigran Rio Barra, ex-presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Unigran Rio Barra e fundador também do Pediu Sala, que vai ser um dos nossos co-hosts aqui do nosso Roundcast, né? Então, Ogi, se quiser aí 30 segundinhos para se apresentar melhor para a galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ogi. Em breve vou estar aqui dividindo essa bancada também com essa grande parceria que a Pediu Sala está fazendo com o Roundcast e trazendo cada vez melhores conteúdos para vocês. Aulas incríveis que queremos gravar ainda. Vocês podem sempre acompanhar no canal do Roundcast. Boa, boa, boa. E estamos também com a Lígia Vanderlei, que é vice-presidente da ABLAC, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia, da Seccional do Rio de Janeiro, né? É seccional que fala? É capítulo. Capítulo do Rio de Janeiro. Interna de Medicina, né? Assim como o Ogi também, não é isso, Ogi? Isso aí. Presidente da Liga Acadêmica de Cirurgia Geral e presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Unigran Rio Barra. Seja muito bem-vinda, Lígia. Obrigado por ter aceito o convite aí. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui conversando com a gente. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Já deixei uma deixa aí, né? Que é ligas acadêmicas, né? Vamos falar sobre as ligas acadêmicas de medicina, né? Especificamente. Mas eu acho que também tem outros cursos que também trabalham nessa mesma composição de ligas acadêmicas. Eu acho que hoje, na verdade, todos os cursos têm ligas acadêmicas, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto, Lígia, você quer se apresentar? Quer usar os 30 segundinhos aí para fazer teu jabá também? No cronômetro. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o Sam falou, eu sou interna de medicina. Na verdade, em breve, né, que eu estou terminando o 8º período agora. Uma história aí um pouquinho longa com a cirurgia, então já tenho um pezinho lá. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada a vocês pelo convite. Tenho certeza aí que o pessoal que acompanha sabe plenamente do conteúdo maravilhoso que vocês trazem aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Boa, então eu queria começar o nosso bate-papo pedindo até para vocês nos ajudarem a definir o que é uma liga acadêmica, né? E qual é a vantagem de uma liga acadêmica, como que ela funciona, para que ela serve. Para o pessoal que não sabe, nunca ouviu falar. Às vezes o pessoal entra na faculdade meio perdidão, fala, liga acadêmica, o pessoal passa lá na sala de aula para dar aquele recado. Professor, posso dar um recado? Isso aí. E aí fala, liga acadêmica, o que é isso, né? O que é liga acadêmica? Então, muito o que o Fati falou, assim, a gente entra na faculdade sem ter muito noção das coisas, mas aos poucos a gente vai pegando um pouco como é que as coisas funcionam. Pelo menos lá na minha faculdade, as ligas são organizadas pelos próprios alunos,
Então, geralmente já tem algumas ligas que já existem, então você entra como calouro, você descobre essas ligas que já existem. Então, elas geralmente são focadas nas especialidades. Então, por exemplo, a que eu tô é de cirurgia geral, mas tem como a que hoje é presidente, que é de medicina do esporte, tem a liga de clínica médica, tem a liga de anestésio. Então, geralmente elas são compostas pela diretoria, que são os alunos, que podem ser de qualquer período, e tem as ligas tanto de medicina quanto dos outros cursos. E aí, geralmente, a diretoria tem o presidente, o vice-presidente, geralmente tem as diretorias de projeto científico, e aí os ligantes, que são como se fossem os estagiários da liga, né? E aí, essa liga vai organizar eventos, projetos, seja só para os ligantes ou para todo mundo da faculdade, e representar mesmo aquela especialidade e trazer um pouquinho mais para perto dos alunos, coisas que até a faculdade não ensina numa disciplina comum. E aí é como se fosse uma iniciação ali, se você tiver interesse pela especialidade, você conseguir chegar um pouquinho mais perto. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, são atividades práticas, teóricas, geralmente tem uma burocracia por trás de você abrir ou reativar ou ativar, manter a liga. Mas acho que são mais ou menos isso, né, Gi? E é legal a gente falar sobre essa questão dos cargos, porque quando a gente Sim. vai olhar para outros cursos, a liga acadêmica, ela se parece muito com empresas júniores. Então, dentro da faculdade de medicina e até outros cursos da área da saúde, odonto, a gente vê muito também, biomed, geralmente tem bastante liga acadêmica. Dentro dessas universidades da área da saúde, a gente tem um propósito a mais de tentar trazer um gostinho da especialização para o aluno ainda, até para ele poder ir se descobrindo, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, e desenvolvendo essa afinidade. As empresas júniores, principalmente dentro da área de engenharia, geralmente eles têm um formato semelhante à liga acadêmica, então você acaba participando dessa gestão, você acaba desenvolvendo muito a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de marketing, enfim. Soft skills no geral, né? Tipo, seu financeiro. E a diferença seria, dentro dessas faculdades de engenharia, eles estão tentando produzir projetos, protótipos, para lá na frente, às vezes, competições e tal, acabar desenvolvendo habilidades que eles já estão aprendendo durante a faculdade. É bem parecido, só que o objetivo final deles, vamos dizer assim, que tem esse quesinho de diferença. Dentro das ligas acadêmicas, a gente está tentando buscar o que as especialidades podem trazer para as nossas vidas, para a gente se descobrir. Dentro das empresas júniores, eles costumam estar desenvolvendo as habilidades que eles aprendem dentro da universidade, para quando ingressar no mercado de trabalho, eles já continuarem esse serviço que eles já estão prestando lá dentro. Então é uma espécie de imersão, assim, dentro Sim. daquela área. Test drive. Um test drive. Descobrir Eu se acho que gosta ou não, desenvolver as habilidades que aquela especialidade pode trazer. O Faz estava até me perguntando antes do que a gente faz dentro da liga. Então, por exemplo, dando pela minha experiência da Liga de Cirurgia Geral, que é o que eu tenho, né? Mas a gente vê, por exemplo, alguns procedimentos, curso de sutura básico. Então, às vezes, por exemplo, são alunos de todos os períodos. Então, geralmente, as ligas não restringem. Assim, por exemplo, ciclo básico, internato. Pode ser um aluno do primeiro período, que não teve ainda uma aula de sutura. Na minha faculdade, pelo menos, eu só fui aprender realmente uma aula de sutura no 7º período. Eu tô agora indo pro 9º. Então, assim, alunos que no 2º período têm interesse pela cirurgia, já tem um cursinho ali básico de sutura, então já sabem se gostam, ou se tem interesse em correr atrás, acompanhar um plantão, já chega no plantão tendo uma noção. Então, acho que isso é bem legal, assim. Além de várias outras coisas que a Liga proporciona. Então, não só as habilidades, mas como a gente falou, das soft skills também. É um trabalho em equipe, é um networking, é uma gestão de tempo, é uma gestão de equipe. Tanto na parte, se você for ligante, então você tá ali tendo aquelas aulas ou aquelas atividades práticas, mas principalmente da diretoria, que eu acho que é uma parte assim, que eu acho que todo aluno de medicina deveria passar e realmente compor a trajetória, que é realmente fazer parte de uma gestão, porque a gente vai todo mundo trabalhar em equipe no hospital, né? A gente vai ter ou nossos residentes, vão ser nossos colegas de trabalho, nossos chefes, nossos próprios internos. Então, acho que é uma habilidade bem legal da gente desenvolver na faculdade, que acho que são coisas que a gente não vai aprender em uma aula teórica de 1 hora, de 50 minutos de uma disciplina durante a faculdade. É uma coisa que realmente só a gente correndo atrás por fora para aprender, acho que agrega muito. E como esse podcast é voltado para todos, né, e não só para médicos, é bem legal falar que as ligas acadêmicas, elas também costumam ter um trabalho muito legal na comunidade. Então, algumas ligas, elas acabam sendo mais voltadas para conhecimento médico. Mas, por exemplo, recentemente mesmo, teve o Dia do Diabetes, que é um evento que a Liga de Endócrino da nossa faculdade, ela realiza, que ela traz pessoas, enfim, gerais, para a universidade para fazerem uma triagem, né? Enfim, fazer umas perguntas sobre diabetes. E essas pessoas tendo diabetes, ou suspeita disso, já tem atendimento na hora, já recebe informação sobre como manejar essa doença em casa.
E, enfim, tipo, liga de esporte, a gente Sim. pode levar isso para regiões ao redor, por exemplo. A Liga de Esporte da universidade, ela tem um trabalho em que a gente conseguiu ensinar taekwondo para velhinhos de tipo, legal. terceira idade que são hipertensos e diabéticos. E a gente acompanha essa melhora da qualidade de vida. Então, as ligas acadêmicas, elas não têm um trabalho só para dentro da universidade, que já agrega muito pro aluno, que vai se tornar ligante, vai se tornar membro, como diretor, enfim, mas como também para a comunidade ao redor dessa universidade. Um papel social, né? Exatamente. Eu achei muito interessante essa correlação da empresa Júnior. Assim, você vê outros cursos, engenharia, direito, etc., administração. O pessoal já na grade curricular já tem uma certa experiência com essa parte de gestão, né? Eu queria saber de vocês como foi esse impacto de realmente estar ali num cargo, né, de gerir, né, lidar com gente, lidar com barreira, né, porque é difícil, né, essa negociação do dia a dia. Num curso nosso, médico, né, que não tem tanto essa parte burocrática, né? Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês em relação a isso. Bom, se eu for começar, eu acho que assim, o maior desafio, eu acho que é a questão do tempo. Eu acho que muitos alunos de medicina entram um pouco assim, assustados, porque é realmente muita carga de disciplina, muita matéria, é uma pressão sobre fazer tudo o que puder, assim, muitos alunos acabam querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma habilidade que a gente vai aprender justamente com essa gestão, que é realmente dividir nosso tempo. Porque na faculdade é realmente muita coisa, mas se a gente se organizar, dá tempo de tudo. Então, eu acho que é como eu falei, assim, é uma habilidade que a gente vai levar para nossa vida médica. Como a gente estava falando mais cedo, gerir o seu próprio consultório, gerir os seus horários do seu cliente, você montar uma equipe, saber trabalhar bem na sua equipe de trabalho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a parte mais desafiadora é realmente saber o limite também das coisas, do quanto você consegue abraçar. Então, por exemplo, eu e a gente foi presidente do centro acadêmico, inclusive hoje que me passou aí esse cargo, assumi o posto dele esse ano. E só que eu acho que é uma coisa que a gente realmente aprende coisas, como eu falei, a gente não aprende na faculdade. E eu acho que é uma coisa que é muito importante para nossa carreira lá na frente. E pelo que eu estava falando, assim, eu acho que a Liga tem muito essas outras vertentes. Então, tanto a social, quanto trazer a parte da pesquisa, de currículo, acadêmico, habilidade. Então, eu acho que são só coisas positivas mesmo. É um bom ambiente de amadurecimento, né? Sim. A Liga Acadêmica e o Centro Acadêmico, enfim, ele te ensina e acaba também te tratando em algumas áreas que você tem dificuldade. Por exemplo, quando eu assumi a presidência do Centro Acadêmico, eu tinha muita dificuldade de delegar a função. E assim, eu estava inserido em Liga desde que eu entrei na faculdade, praticamente. No final do meu primeiro período, já estava entrando em Liga Acadêmica. E só na presidência que eu notei, pelo menos isso pra mim, que eu não conseguia abraçar tudo. Então, aprender a delegar as coisas foi uma coisa que eu fui sendo tratado constantemente durante esse ano da gestão. E, nossa, é uma experiência muito boa que a gente leva pra vida toda, né? Com certeza. Esse paralelo que vocês estão fazendo, eu acho muito interessante, e ele é principalmente pro aluno que se envolve na diretoria da Liga Acadêmica, né? Sim. Ou seja, ele assume alguma atribuição ali dentro, na gestão interna da Liga Acadêmica, e com isso ele consegue desenvolver soft skills e até outras habilidades de gestão que talvez no modelo tradicional de ensino a gente ainda não veja com com tanto peso assim como deveria, né? A gente teve aí no último episódio, último, penúltimo, já nem me lembro mais, o Dr. André Nazar, né, que foi inclusive um dos diretores, coordenadores médicos do curso, hoje envolvido com outras faculdades também, e ele falou muito sobre essa questão de trazer a gestão mais para o dia a dia, né? O panorama da faculdade, do ensino médico está mudando, mas eu acho que mesmo que chegue num cenário ideal, ainda vai faltar muito tempo, né? E eu acho que é uma utopia isso. A gente nunca vai ter na faculdade todos os skills necessários para exercer a profissão e dentre outras facetas, né? Não só a profissional, mas você como pessoa, né? Então, vocês acham que isso ajuda muito o diretor da Liga Acadêmica, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: e para o aluno que não vai se envolver na diretoria, qual é o grande benefício para ele? O que isso vai trazer de vantagem? Então, eu acho que assim, a diretoria, na verdade, a Liga é composta pela diretoria, mas também tem os ligantes. Então, assim,
você não entra na diretoria, geralmente, né? Você não entra direto na diretoria. Você geralmente tem como... É igual realmente o estágio. Você passa pelo estágio, você é estagiário, para depois você ser oficializado. Então, por exemplo, agora eu sou presidente, mas no ano que vem eu vou entrar no internato, então eu vou passar esse cargo para provavelmente outro ligante. Então, os ligantes estão ali também inseridos nesse ambiente. Mas geralmente as ligas também organizam eventos para outras pessoas que não só da liga. Então, acho que isso é uma coisa bem legal. Assim, mesmo que você não queira se dedicar 100% e estar dentro de uma liga acadêmica, você pode, pelo menos, se aproximar delas. E nos eventos que são organizados, por exemplo, o Dia da Diabetes, que foi organizado, várias pessoas poderiam colaborar. Tem outras palestras e tudo mais. Então, acho que, assim, mesmo que você não esteja dentro, você pode se aproximar. E como o Sam me falou, eu acho que se a gente não correr atrás na faculdade, a gente não vai se formar com todas as habilidades que a gente precisa. Mas que mesmo correndo atrás, a gente não consegue, né, isso. Então, acho que o melhor é a gente realmente correr atrás das oportunidades que a gente consegue para tentar aí tirar o melhor possível, assim, e se formar com a maior segurança, assim, que a gente puder, eu acho. Mas me tira uma dúvida aqui. A liga, o dia a dia dela, como é que funciona? Tem reuniões semanais? Por exemplo, eu posso ser um membro da liga sem participar da diretoria, mas usufruindo daquilo que vocês estão construindo ali? Como que funciona isso? Então, as ligas acadêmicas, elas geralmente funcionam em 2 grandes modelos. Um dos modelos é uma liga que acaba dividindo as tarefas com os ligantes. Os ligantes, eles não são diretores, mas os diretores funcionam como coordenadores. Então, por exemplo, alguns ligantes são responsáveis pelo marketing da liga. E aí, querendo ou não, todos os ligantes vão acabar desenvolvendo uma qualidade de gestão, né? Uma habilidade de gestão. E existem as ligas para essa questão que você falou, que são as pessoas que não querem desenvolver essas habilidades, mas elas se interessam pela especialidade. E é interessante pesquisar dentro da sua universidade se existe, por exemplo, uma liga de cirurgia cardíaca em que você vai receber mais aulas, que é o mais normal. A maior parte das ligas acadêmicas, elas têm uma frequência de reunião, pode ser semanal, quinzenal, mensal, enfim, em que são ministradas aulas exclusivas para esses ligantes. Então, sei lá, se eu tenho interesse em troca valvar, eu provavelmente não vou ter essa aula no fluxo da minha faculdade, que acredito que nenhuma grade curricular tenha uma especialidade de cirurgia cardíaca para você rodar nem no seu internato. Agora, se você faz parte dessa liga específica, você vai ter uma aula de troca valvar durante seu período acadêmico. Então, isso é uma vantagem absurda para a pessoa que está querendo se interessar mais pela especialidade, ou, quem sabe, acabar se afastando. Pensar, não é isso realmente que eu quero fazer na minha vida. E como é que vocês fazem a curadoria desse conteúdo? Porque, assim, como a Lígia falou no início, ela é composta, a diretoria, basicamente por alunos, né? Sim. Então, como é que vocês vão dar uma aula de troca valvar? Vocês têm sempre um orientador, não é isso? Isso. E aí essas aulas são dadas geralmente pelo médico especialista, que é o professor, é o orientador, num ambiente extracurricular, seria isso? Isso. Depende muito, assim como o Gi falou, depende muito do funcionamento de cada liga. Até de questão de número de ligantes, número de diretores, frequência de encontros, quais atividades vai priorizar, se é teórico, se é prático. Mas geralmente quando a gente traz aulas assim que são mais avançadas, conteúdos que a gente não domina e a gente não tem nem propriedade mesmo para falar sobre, a gente geralmente traz convidados. Então, por exemplo, a minha liga tem o orientador, que já é um médico formado, ou a gente traz um residente, realmente convidados que vão, e isso é muito legal até, porque os ligantes têm um contato e um networking, eles vão ser apresentados para médicos, para residentes, então deixa eu te acompanhar um dia no plantão, troca contato, então eu acho que isso é muito legal, assim, é uma oportunidade que a liga dá, que realmente os ligantes levam mesmo e conseguem correr atrás e ver outras habilidades que não só dentro da sala de aula. E geralmente é fora do horário de aula. Então, é o que eu falei do tempo também. Então, às vezes, os alunos ficam correndo atrás, quero participar de 1001 ligas, mas você vai ter o seu horário da faculdade, mais um horáriozinho ali fora do seu horário de aula. Então, é sempre extra. Então, tem que realmente estar disposto. Então, assim, o que eu falo muito com o pessoal da minha faculdade. Como eu sou do centro acadêmico, o pessoal procura e fala assim, e aí, processo seletivo de tal liga, vou entrar, aí se inscreve em 10 processos de 10 ligas, passa em todos, aí num dia, nossa, teve um dia que eram 3 ligas diferentes fazendo encontro no mesmo horário. Então, assim, você tem que, entra no que você gosta, sabe? Porque você vai aprender, a gente fez uma prática de cateterismo vesical, você vai aprender sobre conduta do abdômen agudo, seja uma coisa que você realmente gosta, porque você vai ter que demandar um tempo extra da sua faculdade para estar ali realmente disposto a aprender aquilo e estar ali
honrando o compromisso, né, que assumiu. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem que ter realmente organização e tem que ter vontade mesmo. E eu acho que vale a pena. Se for pra perguntar assim, vale a pena? Vale. Não, e é legal que você falou também, porque é bom tanto pro cara que quer fazer aquela especialidade, né? Porque ele vai fazer network, ele vai se aprofundar mais no dia a dia, né? Vai ter contato, por exemplo, com residentes, até para saber como é que vai ser a vida dele como residente amanhã, né? Sim. E também vale a pena para aquele aluno que ainda não decidiu, né? Talvez eu acho que nesse caso ainda vale mais a pena ainda. Mais a pena, sim. Porque ele vai ter uma imersão de fato, um contato com aquela especialidade para ver, opa, essa é minha praia, opa, não é. Já vou descartar, com uma visão um pouco mais criteriosa, A gente tem ligantes lá na Liga de Cirurgia Geral que, assim, são do primeiro, segundo, terceiro período. Então, assim, poxa, você logo no seu ciclo básico, você já vê uma especialidade. Se você gosta ou não, já te guia pro resto da faculdade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa boa, assim, da Liga Acadêmica. Então, você ainda bem no inicinho, por exemplo, como eu falei, a aula de estrutura você vai ter lá na frente, mas você já consegue adquirir uma habilidade, já saber se você gosta ou não bem no início. Então, eu acho que fica um pouquinho mais leve pro resto da faculdade você já ter um guia, assim, do que você gosta, do que você não gosta. Assim, descartar totalmente cirurgia. Pô, você vai conseguir focar em outras coisas que não a cirurgia. Então... E esse calor ele aproveita também. Primeiro, segundo período... Sem contar que o fluxo da liga, né, ele é igual para independente se você tá no oitavo ou no primeiro. Então, às vezes, o calouro lá, no primeiro período, ele tá tendo uma aula em que alguns meses, ou então, próximo ano, ele vai ter na faculdade e vai ter uma experiência completamente diferente. Eu lembro que quando eu fazia parte como ligante ainda da liga de emergência, a gente teve uma aula sobre sepse e eu tava no terceiro período, sei lá, um mês depois eu tive aula de sepse na faculdade, em sala de aula. Nossa, foi completamente diferente a experiência. Até porque também na Liga de Emergência a gente tinha a oportunidade de acompanhar médicos no plantão. Então, você chegar numa sala de aula, já tendo estudado antes o tema, já tendo visto pacientes com esse caso, e você aprender na sala, é uma experiência completamente diferente. Sim, com certeza. Você acaba desenvolvendo muito mais dentro daquela área. Eu acho que até além, assim, não é nem você só ver, estudar. Eu acho que só de você ter escutado falar, isso muda completamente a tua cognição. Eu lembro que quando eu era ligante, ainda na faculdade, eu escutei pela primeira vez sobre Glasgow, assim, no segundo período, né, a escala de Glasgow. E aí não fazia sentido pra mim, né? Porque pra que eu tenho uma escala tal, não sei o quê, mas enfim, não vem ao caso. E aí quando eu tive a aula, que eu entendi realmente, assim, deu aquele clique. Pô, agora sim, entendeu? Então eu acho que assim, só de você escutar, você ter ouvido falar antes, isso facilita muito o teu processo de aprendizado. Eu acho que realmente... O benefício do ligante dele participar, por mais que ele não se envolva na parte administrativa, é essa questão do networking, né? Você ter contato com cirurgião, com clínico, com emergencista. E até a gente comentou no episódio do Nazar também que uma das formas de ensino da medicina é através do storytelling, né? Da geração anterior passando para a próxima geração. E a medicina você tem muito isso, né? Da passagem de experiência. Então você ter contato com um especialista, com alguém mais experiente, você mesmo que seja no teu começo de faculdade, eu acho que isso faz muita diferença, né? É uma bagagem extra aí que a grade curricular clássica não vai te oferecer. Sim. Lucas também teve uma grande experiência aí com liga acadêmica, né? Na época de faculdade, né? Hoje já formou, mas... Isso, formei... Conta pra galera um pouquinho. Né? Eu acho que você que está me ouvindo, não sei se você vai lembrar, né? O Odia também fez parte desse projeto. A gente foi da diretoria da Lamurgem, que foi a liga de urgência e emergência, né? Da Unigran Rio aqui no Rio de Janeiro. E assim, foi um projeto tão legal que eu guardo com tanto carinho. Na época da pandemia a gente fez um simpósio, o simpósio foi muito maneiro. O Sami foi até um convidado nosso, né? A gente tem uma parceria aí de longa data. E eu acho que é isso. Isso me propôs falar com gente, assim, emergencista lá do Nordeste, sabe? O pessoal de São Paulo. A gente organizou um congresso na USP, né? A gente foi lá visitar e tal, montamos em parceria com todas as ligas do Sudeste, então eu acho que isso é muito diferencial, né? E eu acho que até um outro ponto para a gente trazer também, né? Essa parte da publicação, da parte acadêmica, né? Na liga de vocês têm um projeto assim, de escrever artigo, projeto, participar de congresso, como é que funciona essa dinâmica para vocês? Cara, então, você falou da questão da organização de congresso e eu pensei justamente nisso. Eu acho que são essas oportunidades que eu acho que a Liga traz. Você tá ali inserido num meio que tem pessoas interessadas no mesmo assunto que você e estão dedicadas àquilo, então é um grupo bom, sabe? Aquela frase clássica, entrei para um grupo bom, é mais ou menos isso. Então você tem a oportunidade, por exemplo, de organizar um evento. Imagina o porte de um evento que vocês organizaram na Lamurgem, por exemplo. Foi um evento nacional, online, vários convidados, várias pessoas assistindo, vocês estiveram ali na parte de organização.
Isso conta, obviamente, tanto para sua experiência pessoal, você vai estar organizando um evento, gerindo uma equipe, gerindo convidados, fazendo o seu networking, você vai receber um certificado por aquilo, então você tem ali no seu certificado para contar lá para residência, que é uma coisa que a gente falou também, da questão do currículo mesmo, a grade curricular. Mas também você tem pessoas, como eu falei, que estão interessadas no mesmo assunto. Então, como eu falei, na Liga de Cirurgia Geral, eu entrei primeiro como diretora científica. E só depois que eu virei vice-presidente, depois presidente. No caso, eu entrei em 2019, então já 3 anos aí de trajetória. E quando mudou o Enari, que foi do ano passado para esse ano, a gente... O que é o Enari, pra gente velha que nem eu, que não é então, dessa época? O clássico, a explicação leiga que me deram do Enari é tipo o Enem, só que da residência médica. Então é o provão das provas de residência médica. Exatamente, é o provão das residências médicas. Antigamente era mais ou menos o mesmo esquema do Enem. Você tinha a prova de cada um dos hospitais. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me falem. Mas você tinha a prova de cada um dos hospitais. Igual o Enem, você tinha a prova de cada uma das faculdades. E agora todas as faculdades se juntaram em uma prova só. Então, todos os hospitais, com algumas exceções da UERJ, Fundão, por exemplo, se juntaram no Enari. E aí você presta uma única prova para depois você aplicar para qual realmente especialidade que você quer. Então, e antigamente, sem o Enari, você fazia justamente a prova de cada um desses hospitais. E aqui no Rio era cultural de que você não tinha cobrança de currículo. E currículo é o quê? São as ligas acadêmicas, publicação de trabalhos, organização de eventos, centro acadêmico, enfim, várias coisas justamente extracurriculares que você faz dentro da faculdade. Isso não era cobrado nas residências do Rio, antes do Enari. Verdade. Era mais em São Paulo, Minas, que tinha uma cobrança de currículo muito mais acirrada e que tornava muito mais competitivo. Então, quem tinha o currículo era um diferencial. Só que aqui no Rio isso nunca foi valorizado antes do Enari. Só que quando entrou o Enari, 10% da nota agora é só currículo. Então, assim, os alunos que pegaram essa mudança, tava meio que todo mundo na mesma, porque ninguém estava se preparando para isso, todo mundo foi pego de surpresa. Mas a partir de agora, esse ano pelo menos, como, assim, no centro acadêmico, muitos alunos procurando, assim, quero entrar no centro acadêmico, quero fazer parte de liga, quero sei lá o quê, porque as pessoas sentiram a pressão de ter esse currículo sendo cobrado. Então, assim, por exemplo, organizar um congresso, você pontua no Enari, você pontua na parte do currículo. Então, assim, 90% da sua nota é a prova, faz uma grande diferença, sim. Mas como, hoje em dia, por conta dessa competitividade de todo mundo fazer uma única prova, aqueles décimos ali, que o 10% da nota, que é o currículo, faz a diferença. Então, acho que isso é uma grande oportunidade que a Liga te dá. Porque você tá numa liga, você tem a oportunidade de organizar um evento, você pontua. Você tá na liga, você pontua. Se o pessoal quiser organizar para publicar um artigo, você pontua. Então, só de você estar dentro da liga acadêmica, você pode enriquecer o seu currículo em vários âmbitos. Não só do fato de já estar dentro da liga acadêmica. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, na Liga de Cirurgia Geral, por exemplo, eu vi isso, o pessoal falou assim, gente, tem um congresso aqui, vamos levar alguma coisa? Gente, porque todo mundo queria correr atrás realmente disso. Então, a gente conseguiu juntar, a gente fez vários grupos de pesquisa, foi muito legal. Assim, até para, como a gente falou, alunos diversos, de vários períodos. Então, assim, o aluno do segundo período entrou e ajudou a montar um resumo que a gente levou para um congresso. Eu fiz dupla, né, que era uma apresentação oral. Aí era de pôster, aí era só 2 autores. Aí eu juntei eu e uma ligante da minha liga. Aí eu falei, não, Bia, você que vai apresentar, eu te ajudo, assim, eu te oriento junto com o orientador mesmo, né, que é que tem que ter sempre um médico orientador formado, mas como eu já tinha mais experiência, assim, eu faço iniciação científica na faculdade desde que eu entrei, eu acho, desde 2020. E aí eu chegava junto com ela aprendeu, eu tirava dúvida, e ela foi lá e falei, apresenta você. E ela apresentou, sabe? E ganhou um certificado, ganhou experiência, e daqui a pouco ela vai estar assumindo a diretoria e ela que vai estar guiando os trabalhos, sabe? Então eu acho que isso é uma oportunidade única mesmo, assim, que você pode conseguir, óbvio, fora da liga acadêmica, mas dentro da liga eu acho que tem uma facilidade em relação a isso. Pô, mas muito legal esse movimento, porque, como você falou, é de fato mesmo, né? Na época que eu fiz residência, já vai quase uma década que eu fiz prova, não tinha mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, eu fiz aqui no Rio, você não valorizava nada, era a nota da prova e acabou. Não tinha nem entrevista na maioria dos lugares, né? Em São Paulo, que na época já tinha alguma coisa, mas eu acho que era muito mais da entrevista do que da análise de currículo, né? Então, ninguém tinha aquele motivo, vamos dizer assim, para buscar se envolver na gestão de liga acadêmica e tal, porque isso acabava não trazendo nenhum benefício nesse sentido. Mas agora, já tem 10% da nota, eu acho muito legal isso. E acho até que esse movimento deveria até aumentar um pouco mais, na minha opinião. Não sei o que vocês pensam, mas porque isso indiretamente, e eu agora do outro lado, como médico, como preceptor, que recebo os internos, recebo acadêmico, residente, eu vejo a diferença do perfil
daquele médico ou semimédico que está se formando quando ele está engajado, envolvido nesse tipo de organização, né? Ele adquire os soft skills necessários para ele ser um bom médico, né? Hoje, a medicina, ela é uma atividade humana, né? Não tem como você se tornar médico apenas em casa, trancado no quarto, lendo livro, né? Você não vai ser um bom médico. Você pode decorar todos os livros de medicina que existem no mundo. Mas se você não desenvolver esses soft skills, né, da relação médico-paciente e principalmente da responsabilidade, que isso cada vez mais está sendo discutido na geração nova, com a geração passada, de que está mudando um pouco essa avaliação de responsabilidade do médico. Então, você imagina um presidente de uma liga acadêmica que já organizou um evento grande, que já gerenciou aquilo por um ano, que, como você falou no início, teve contato ali com gestão financeira do livro caixa da liga acadêmica, do evento que está fazendo, do marketing, de relação com as pessoas, até de comercial, né? Como que você vai vender aquele produto, aquele evento que você está produzindo. Então, são habilidades excelentes que vão te fazer um melhor médico ou um melhor profissional dentro da tua área, eu não tenho a menor dúvida, né? Então, uma forma indireta de você começar a avaliar isso, talvez esses 10% da pontuação. Muito legal isso aí. Eu acho que, assim, outra coisa também, Sam, é a prática deliberada, né? Quando você tem a intenção de praticar aquilo, de fazer parte de um projeto, quando você realmente está afim, não por obrigação, você tem uma absorção de conteúdo, né, de experiência muito maior, né? Acho que outra coisa que a Liga proporciona também a gente sempre puxa um pouquinho para esse lado de cognição, né? Neurociência, né? Liderança, por exemplo, né? Que assim, o cara que está na Liga, ele acaba se tornando um exemplo para quem está ao redor dele ali, né? E as pessoas assim, pô, não, eu quero me juntar com esse cara, porque esse cara realmente é um diferencial, o cara corre atrás e tal. E eu acho que isso faz muita diferença pra gente, né? Na área da saúde, acaba que, por uma questão histórica e tudo mais, o médico ele é sempre o líder da equipe, né? Sempre tem mais experiência, pode até me refutar aí se eu estiver errado. Mas eu acho que assim, essa condição histórica da medicina acaba colocando muito o médico como chefe de equipe. Ele tem a responsabilidade de liderar a equipe e na maioria das situações mais extremas na promoção de saúde. Por exemplo, só para deixar palpável, uma parada cardíaca, né? Você vai conduzir ali o time que está executando, o líder acaba sendo o médico. Então ele precisa ter habilidades de liderança, senão ele não conduz aquela parada cardíaca de uma forma adequada. De maneira efetiva, né? Exato. Então, as pessoas, isso é comprovado, né? As pessoas, elas tendem a seguir muito mais quem elas, olhando por espelho, né? Como uma prática parecida, né? A liderança, por exemplo, né? Do que realmente uma liderança tipo, olha só, esse aqui é o seu chefe, tudo que ele falar você tem que obedecer. Então, assim, as pessoas, né, enxergando uma conduta, enxergando uma maneira de procedimento, né, de conduta mesmo, acabam se espelhando nessa liderança. E eu queria saber assim, de vocês, quando vocês assumiram a presidência, se veio esse peso, né? Se veio assim, caramba, agora eu sou presidente, sou eu que vou tocar esse barco, sou eu que sou o capitão. Queria saber de vocês. Então, a primeira presidência que eu peguei foi a do centro acadêmico. Antes disso, eu fiquei sempre no cargo de diretoria de alguma coisa. Até melhor, para poder contextualizar isso para pessoas que não fazem parte de liga, né? A liga acadêmica, a gente tem a presidência e a vice, que organiza os diretores. E a diretoria, cada um deles fica mais responsável por uma área que era aquilo que você estava comentando. Então, por exemplo, diretor financeiro, diretor social, diretor de marketing, diretor administrativo. E eu ficava sempre nessas diretorias, subi para a vice-presidência, mas a primeira presidência que eu peguei foi no centro acadêmico. E bateu essa responsabilidade, porque ali já era um grupo com 20 pessoas, ao invés de 5, 6, 7 pessoas, e a gente estava tomando conta dos problemas de toda a faculdade. Não seria mais só, vamos fazer uma aula de tal coisa aqui. Não, dá para poder deixar para semana que vem. Não, qual foi o problema dessa prova? Como é que a gente vai organizar o anatômico da faculdade para todo mundo conseguir estudar? Ainda mais no período de pandemia. Então, sim, no primeiro momento foi impacto, mas depois disso eu acabei assumindo a presidência da LAMESP com uma tranquilidade muito maior.
com já essa questão de segunda experiência. E eu tenho certeza que, por causa dessa experiência anterior com o centro acadêmico, com todas as ligas acadêmicas, no futuro, quando for abrir um consultório, quando for tocar um projeto, dentro do Pediu Sala mesmo, que foi um projeto que a gente se conheceu e continuou tocando por causa de liga acadêmica, a gente tem uma segurança muito maior para poder tomar qualquer decisão. Eu acho que isso que hoje eu tô falando é muito legal, sobre questão de segurança. Acho que a gente entra na faculdade meio titubeando, assim, sem saber muito se a gente entra, se não entra. E quando a gente assume uma responsabilidade, a gente realmente amadurece muito, assim, naquele cenário. Eu também, a primeira presença que eu peguei também foi do centro acadêmico, então, assim, eu acho que... Não sei se dá pra ter a dimensão, assim, da responsabilidade que a gente acaba pegando, porque são 12 turmas, pelo menos lá na nossa faculdade, é uma turma por período, são 80 alunos, e o centro acadêmico responde por todo o curso de medicina. Então, são todos os problemas, e é contato com coordenação, é contato com os professores. Então, eu acho que além da questão da responsabilidade, eu acho que você também já está formando a sua imagem. Eu sinto um pouco isso, assim. Que, por exemplo, o Ogi me passou a presidência. Eu falo assim, pô, o Ogi é um cara sério, o Ogi é um cara responsável. Os coordenadores veem também, as pessoas que integram o centro acadêmico, quando você toca de maneira realmente responsável, organizada, as pessoas criam também uma admiração, sabe? E você cria realmente a imagem de que, poxa, você vai ser um profissional bom, as pessoas vão, eu vou passar um plantão, quem que eu confio? Poxa, naquela pessoa ali que participou comigo, estava comigo. Então, acho que é realmente em âmbitos muito diferentes, assim, muito diversos e muito positivos também. Eu acho que esse é o panorama geral, assim, que eu acho que é da Liga. E acho que quando você pegar a presidência em si, talvez não tanto nos outros cargos, mas acho que também realmente você vê que tem o que fazer valer, sabe? Tem que fazer direito e eu acho que é o momento que você mais cresce, assim. Eu acho que é um desafio, é muita coisa, mas eu acho que é sempre muito positivo, acho que é muito válido. Agora, eu queria trazer um contraponto aqui, até fazendo uma provocação, que é talvez eu acho que esse movimento tem se exacerbado ultimamente, principalmente pelas redes sociais, né? Um estudante, no início da faculdade, ou no meio, ou até no internato mesmo, mas geralmente o perfil geral aquele estudante está no meio da faculdade, ele já escolheu a especialidade que ele quer fazer para o resto da vida, talvez ele não teve nem contato prático ainda, nem sequer entrou no internato, mas por algum motivo ele escolheu. Talvez porque ele segue algum especialista na rede social que está promovendo o trabalho dele, ele se identificou. Talvez porque ele viu uma série na TV que ele achou muito legal. Né? Eu falo isso brincando, mas é a pura verdade. Né? Sim. Eu vou ver Grey's Anatomy, achei super legal o dia a dia lá do residente de cirurgia geral lá do Grey's Anatomy, vou fazer cirurgia por causa disso. Né? Ele se visualiza nisso. E aí ele já meio que se fecha pro resto da medicina. Ele, não, eu vou ser neurocirurgião. Então, o negócio é neurocirurgia. Então, ele participa da Liga de Neurocirurgia, vai em todos os congressos de neurocirurgia e ele esquece um pouco da clínica médica, da clínica geral, da pediatria, da ginecologia obstetrícia, porque aquilo não vai ser a vida dele. Então, ele já meio que ignora. Ele fala, não, isso aí não é mais para mim. E isso é um grande problema, primeiro porque as pessoas mudam muito, né? As pessoas amadurecem e mudam completamente. Quantas especialidades você já escolheu ter, Lucas, quando você estava na faculdade? Eu escolhi 3. Eu entrei na faculdade querendo cardio. Aí, quando eu tive a primeira aula de cardio, que tem aquele triângulo de Eindhoven, aquilo pavoroso, eu corri. Depois cogitei muito emergência e, por fim, decidi cirurgia. Eu mesmo já tive uma meia dúzia também. Eu já tinha certeza que eu iria fazer aquela a minha cara. Segundo período não rodou em nada, não sabe nem fazer exame físico. E neurocirurgia é a minha cara. Exatamente. Então, assim, a gente muda muito. Inclusive, eu entrei para fazer cirurgia geral depois de 1 ano trabalhando, porque eu não queria fazer residência. Eu formei sem querer fazer residência. Eu trabalhei 1 ano, mudei completamente minha cabeça. Entrei para fazer cirurgia pediátrica. Depois, no final da minha residência de cirurgia geral, eu mudei para fazer cirurgia oncológica. Acabei fazendo urologia. Caraca. Aí fui trabalhar com transplante. E hoje não quero mais saber de transplante. Então, quer dizer, a gente muda muito, né? A gente amadurece e muda muito. Então, olha que perigo você abdicar de experiências generalistas que vão formar como você é médico, principalmente, né? Por causa de uma decisão dessas. E aí a minha provocação, chegando na pergunta, vocês acham que isso realmente acontece? Vocês veem isso no dia a dia? E como que vocês trabalham para evitar que isso aconteça? Porque eu acho que se a gente for nessa linha, acaba sendo um desserviço para o estudante de medicina, né? E obviamente não é o papel de uma liga acadêmica. Então como que vocês veem essa situação toda?
Bom, eu acho que realmente isso acontece. Eu vejo com colegas, assim, que escolhem e meio que se fecham aquilo. Então, assim, levam a faculdade às coxas, porque já sabem que vão ser tal especialista. E até nossos professores falam muito isso. Ah, vocês estão cada vez se formando mais médicos especialistas. Na verdade, médico é médico. Você tem que ser um bom generalista antes de ter qualquer especialização. Então, eu acho que, não sei se é por conta dessa pressão de ser o melhor do melhor, ou questão de currículo, mas eu acho que realmente os alunos, às vezes, têm se fechado e decidido muito cedo e acabam se formando, mas, assim, é o que eu converso até com as minhas amigas, assim, de, eu não sei ainda o que eu quero fazer, se vai ser cirurgia mesmo, se não vai, mas eu sei que quando a gente se formar, a gente talvez não passe direto pra residência, mas, de qualquer forma, a gente é médico. Se chegar, por exemplo, uma parada cardíaca que, eu sou neurocirurgiã, não sei fazer uma parada, ou, sabe, não sei tratar uma candidíase, por exemplo. Não tem como, sabe? Vem aquele parente seu, te mostra um exame de uma especialidade diferente, você não sabe ler. Então, eu acho que sim, isso acontece e que a gente não sei muito como contornar, eu não vejo muito a liga acadêmica nesse papel, eu acho que a gente tem mais esse papel de realmente introduzir os alunos à especialidade, ver se gostam ou não. Mas eu acho que, pelo menos, os meus professores têm feito um bom papel em relação a isso, assim, de dar alguns sermões, assim. Puxão de orelha, um puxão né? de orelha, assim, mas para direcionar a gente de, olha, você não tem que só saber nefrologia, só saber neurologia, você tem que saber medicina no geral, sabe? Você tem que ser um médico que tem aquela medicina integrativa, sabe? Conhecer o paciente como um todo, não só a parte teórica, mas também o biopsicossocial que a gente tanto fala na faculdade. Então, acho que são vários fatores e eu acho que vai também de cada aluno, eu acho, de ter a própria consciência disso, sabe? Porque realmente, se tem um médico que tem certeza de que vai ser ortopedista e, enfim, não quer dar tanto valor às outras especialidades ou às outras, enfim, às outras habilidades médicas, entendeu? Eu não sei muito como contornar, eu acho que vai realmente de cada um. E eu acho que esses médicos vão ser diferenciados na hora do mercado de trabalho, eu acho que isso é algo natural. Então, acho que tem um filtro aí e realmente se a pessoa for ser especialista do especialista, talvez ela encontre até o seu lugar lá no mercado de trabalho, sabe? Mas eu espero que se formem aí bons médicos e que não seja a maioria dos médicos que estejam nesse viés. Eu acho que para contornar, a gente tem que fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora. Falar sobre isso. Porque Verdade. é de cada um. É da consciência de cada um deles. E isso que... Tem uma frase que o Sami falou que é justamente o pensamento da pessoa. Eu não vou precisar dessa especialidade. E cara, é exatamente isso que a Lígia estava comentando. Antes de ser um especialista, a gente é médico. Então, ainda assim, tudo bem, não passamos na residência direto, vamos ficar pegando plantão e tudo bem. Mas, mesmo formado, mesmo especialista, ainda assim, às vezes a gente fica na emergência. Tem gente que faz consultório e gosta de trabalhar em clínica de família, que recebe qualquer especialidade. Então, a gente precisa ter essa prática constante de estar sempre se atualizando sobre as doenças que mais vão aparecer. Porque o nosso trabalho vai ser sempre estar ali para a primeira coisa que aparecer pra gente. E aí, quando a gente está falando de lei acadêmica, é engraçado porque você perguntou da quantidade de especialidades que a gente trocou, né? Boa parte da minha faculdade, eu estava direcionado para cirurgia cardíaca. E eu cheguei a acompanhar pra caramba o serviço de cardíaca. A minha namorada, ela é perfusionista agora. Então, ela tá sempre com uma equipe de cardíaca. Eu ia com ela e tal, assistia a cirurgia. E até eu ter a minha experiência no internato, eu tava certo disso. E por rodar outras especialidades, por passar pela clínica de família, que eu achei que eu fosse odiar por ser clínica, eu pensei, não, cara, eu gostei muito de atender velhinho, de mudar a qualidade de vida dele e tal, e eu pensei em ficar mais dentro de um consultório. Mas que se eu não tivesse passado a minha faculdade toda pensando, pelo menos era uma coisa que eu pensava. Tudo bem, eu vou ser cirurgião cardíaco, mas se eu não souber cardiologia, os cardiologistas não vão me passar paciente. Tipo, ninguém vai confiar em mim se eu não sei parte clínica. Então, se lá no início eu não tivesse com esse pensamento de pelo menos saber medicina para poder trabalhar como médico, por mais que não seja a especialidade que eu gosto, dermato eu não gosto, mas mesmo assim ter que estudar, para ser um bom apaga-fogo do dermatologista, nesse momento do internato de transição, eu talvez não conseguisse. Se eu fechasse, por exemplo, a ortopedia desde o início, eu chegasse agora e pensasse em fazer cardiologia, como é que eu vou saber usar o esteto? Eu acho que, assim, os alunos, às vezes, se fecham naquela especialidade. Às vezes, assim, você poderia muito bem, se você tivesse fechado sua cabeça pra cardiologia, chegar na clínica da família e não gostar. Só porque você se fechou aquilo. Porque você estava muito, assim, Você vai cardiologia, com viés, né? exatamente. Você já entra com viés, né? Eu vejo hoje em dia, assim, eu tô indo pro internato, né, no ano que vem. Então, eu pergunto pros veteranos como é que é, se é tranquila a questão de presença, estágio, se tem alguma flexibilização.
E, assim, eu vejo muitos alunos que, assim, deixam de ir em rodízios porque não é a especialidade que querem, não rodam pra ficar rodando em outro hospital naquela especialidade em si. Então, assim, realmente se fecham. Talvez, assim, quero muito fazer cirurgia, mas quero ir pro internato com a mente aberta porque eu posso me encontrar em outro lugar. Talvez, assim, me encantar mais por outra especialidade que se eu ficar quero cirurgia, eu talvez não esteja aberta a isso mesmo, assim. Eu realmente Total. não vou conseguir me encontrar naquele lugar que talvez seja o meu, sabe? Então, eu acho que, assim, é problemático isso. Eu acho que é bom a gente conversar sobre isso porque acho que vale exatamente da reflexão de cada um. Ver realmente, assim, se é esse estilo de vida e essa especialidade que você quer realmente levar pra vida. Assim. E agora, só que mesmo aquele cara que já entrou na faculdade sabendo a especialidade e ele segue, vai a faculdade inteira, ele se forma, vai fazer aquela residência e é feliz da vida na especialidade que ele escolheu. Até para ele é importante ter a vivência em outras áreas da medicina, porque a medicina, ela se comunica toda, né? Você não tem como separar as áreas da medicina. Então, você vê isso, é muito nítido. Cada vez mais você vai amadurecendo, tendo experiência como médico, você vai notar isso. O bom cirurgião é o cirurgião que sabe clínica médica. Sim. E o bom clínico é o clínico que sabe também de clínica cirúrgica. Porque você não tem como separar. Elas se complementam. Uma atua enquanto a outra está limitada. Só que é tudo um tratamento só. Então, se você só souber da tua especialidade, na verdade, nem a tua própria especialidade você vai saber direito, né? Você fica muito ilhado. Então, acho que isso é a maior furada que tem. Sim. É o cara já se fechar desde o início. E sabe por que eu acho que isso está acontecendo muito? Eu falei das redes sociais, porque hoje a dinâmica de informação ela está muito rápida. A gente está acostumado a uma distância de 3 cliques você receber qualquer tipo de informação. Não? Quer saber qualquer coisa aqui. Você entra no Google, digita ali, clica, vai ver lá a primeira coisa, você clica na página, pronto, a informação está ali. É muito rápido e muito fácil. Então está tudo muito preguiçoso, né? Então esse imediatismo para o médico também, ele já entra com esse mindset. Então o cara já quer se visualizar lá na frente, porque ele vê alguém na rede social e ele já se visualiza como aquele especialista. Então ele já quer viver aquela vida. Só que ele não vê a trajetória, os 12 anos de formação, o que aquele cara ralou, os natais, ano novo, carnavais que ele deixou, porque estava lá de plantão na residência se ferrando, né? Então, assim... Passando visita, né? A vitrine que todo mundo vende, principalmente nas redes sociais, ela é muito bonita, né? Só que... E os bastidores do negócio? Que ninguém para olhar. Sim. Será que aquele bastidor, que é o mais importante, que é o que vai estar 90% do teu tempo ali, ele é compatível com o teu perfil? Você está preparado? Você quer aquilo mesmo? O que você tem que abdicar para seguir aquela especialidade é compatível com a vida que você quer ter no longo prazo? Sim. Vida familiar, vida social, né? Vida pessoal mesmo, os skills que você quer desenvolver como pessoa. Então, esse contraponto que eu acho que pouca gente faz. Porque não é charmoso isso, né? Não é instagramável. Legal, não é cool, não é instagramável. Exatamente. Você fazer esse tipo de avaliação e de análise, né? E eu acho que essa análise é até legal, assim, de incentivar as próprias ligas a trazerem. Porque não Com é certeza. só sobre a parte teórica, não é só sobre a habilidade prática. É sobre também, realmente, a vivência, como falou, assim. Na hora, a gente, às vezes, durante a faculdade, escolhe especialidade porque eu gosto. Por exemplo, a cirurgia, que agora eu tô meio assim, vou fazer mesmo, mas porque eu penso muito nisso. Uhum. Nossa, eu acho muito legal a cirurgia. Eu acho que é uma especialidade maravilhosa, eu acho que é muito legal, eu gosto, mas e a rotina? É realmente isso que eu quero? Eu quero ficar plantão e demorar muito para montar o consultório? Será que na clínica é mais fácil? Será que é realmente o estilo de vida que eu vou querer seguir? E às vezes, assim, a gente vai pra esta prova de residência e chega lá na residência e tem um gostinho do que é realmente aquela rotina, sabe? Não é aquilo que mostram nas redes sociais. E aí, depois que você já escolheu, já fez a prova, já passou, que você começa a refletir sobre isso. Total. Então, se a gente já na faculdade começar, por exemplo, a gente trouxe na Liga de Cirurgia Geral uma residente para falar sobre, como é que é? Trouxe um médico para falar sobre, minha rotina de consultório, quanto tempo que eu demorei para chegar até aqui, qual que é a vida real, sabe? Os alunos já começam a pesar isso também na balança. Não é só sobre você gostar da especialidade ou não. É sobre realmente se aquilo condiz com o que você quer viver lá na frente, sabe? Você falou sobre isso de vida real, eu vou até lançar uma outra polêmica aqui, né? A gente vê muito assim, o cara que está no internato, principalmente, você falou a questão de flexibilização e tal, o pessoal às vezes falta muito, e o cara falta para poder estudar para a prova, né? E aí você pega, analisando as provas, você tem muitos conteúdos que são com viés assim, muito raro de você ver, né? Rodapé de livro, Rodapé de livro, que você não vê no dia a dia. Aquilo. Então, assim, o cara entra na residência, às vezes, por exemplo, uma residência de cirurgia geral. O cara não faz uma menor noção de como instrumentar,
não tem a menor noção da anatomia básica, não sabe para que serve o quê, como é que faz isso aqui, não sabe às vezes se escovar. Então, assim, essa bitolação, né, de aprovação e tal, não sei o quê, a maneira que o sistema se constrói, acho que isso prejudica muito também. E aí, o que acontece? O cara falta o internato para poder estudar para uma prova que cobra o rodapé do livro e o cara não exerce o menor pensamento clínico. Exato. Entendeu? Isso é um grande problema também, uma grande discussão, que eu acho que a medicina teórica tem que se comunicar mais com a prática, talvez porque, não sei, mas minha impressão de que grandes centros muito tradicionais, acadêmicos, você tem a figura de um professor ainda muito catedrático que talvez não atua mais na prática. Sim. Ele é um grande estudioso da medicina, tem seu enorme valor aquilo, e talvez ele fica como responsável de fazer o processo seletivo, então ele vai puxar para o lado dele aquele monte de informações raras e acadêmicas que você precisa usar para triar e talvez o caminho não seja por aí, né? Exatamente. Mas esse ponto, só queria voltar resgatando aqui o que a Lígia estava falando. Posso contar uma experiência minha aqui de residência que a gente não vê, falando muito sobre esses bastidores, né? Quando eu estava no R1 da cirurgia geral, eu aprendi algumas coisas que eu levo para minha vida toda. Com certeza me fizeram um médico muito melhor e uma pessoa muito melhor, né? Em termos de responsabilidade, por exemplo. Eu sou cirurgião. Faz um jabá de onde você fez residência. Eu vou falar. Eu sou cirurgião, né? Uhum. Um cirurgião, ele precisa ter muita responsabilidade sobre o seu paciente, porque se você induz um coma de um paciente e abre ele no meio para mexer nas tripas dele, qualquer coisa que você faça de errado ali, você compromete a vida dele, né? Imagina um paciente que está em coma induzido, com o seu corpo aberto, confiando, sem nem saber o que está acontecendo, em alguém que está tomando a melhor decisão por ele ali para o tratamento de saúde dele, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso é para todo mundo? Não acho que é. Tem gente que tem uma opinião que acha que sim, qualquer um poderia se preparar para aquilo. Eu não acho. Eu acho que não são todos que estão dispostos a assumir essa responsabilidade. Se você está disposto, você vai passar pelo processo de aprender aquilo. Isso não cai do céu. Não adianta só você escolher, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi alguns princípios que eu levo para a minha vida e que na época talvez eu não tinha maturidade suficiente para entender da forma como eu entendo hoje, e com certeza daqui a 10 anos vou entender com muito mais peso, que era essa questão de você ser o dono do paciente, né? O dono no sentido de que você é responsável por ele. Tá? Assim, ninguém... se você colocou a mão em um paciente, ele é tua responsabilidade. Não importa o que aconteça na tua vida e o que você tenha lá para frente, né? Então, lá a gente tinha um princípio. Os meus chefes, eu queria mandar um grande abraço para os meus chefes da residência de cirurgia geral de Macaé, que são grandes mestres, me ensinaram demais, demais, demais. Eu sou muito grato. Eu acho que esse é um dos princípios de você honrar essas pessoas. Isso é muito importante. E eles lá tinha um negócio que era assim: se você operou alguém, você tem que passar a visita todos os dias enquanto esse paciente estiver internado. Ah, mas e o meu day off? Não tem day off, né? Você vai estar todo dia na semana. Ah, mas a Coreme diz que você tem que ter day off. A lei é obrigada. E tem um monte de gente chegando com essa cultura, né? De, não, mas a Coreme, a regra é isso. Eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu quero só enfatizar esse princípio aqui. Se eu operei um paciente, eu passava a visita todos os dias nele. Se eu tivesse internado por 10 dias, os 10 dias de manhã eu ia estar lá passando visita. E aí eu me lembro uma vez que eu tinha um casamento aqui no Rio. Eu morava em Macaé, né? Mais ou menos 3 horas de distância do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: chefe, no sábado, à tarde, eu vou ter um casamento lá no Rio. E eu posso ir nesse casamento tal, de um amigão meu, tal, de infância e tal. Ele falou: pode ir, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que passar a visita no sábado de manhã, no domingo de manhã, né? E essa visita é cedo, você tem que liberar as prescrições e tal. Porque se você operou o paciente é seu. Eu falei: não, mas eu já combinei aqui com a minha amiga R igual, ela vai passar para mim no domingo de manhã para eu poder vir mais tarde um pouquinho, casamento, né? Você bebe o negócio, é outra cidade. Aí ele falou assim: se o paciente é seu, é para você vir passar a visita. E aí, na época, eu fiquei meio assim, não entendi. Eu fiquei assim, mas que sacanagem, né? Qual a necessidade? Já combinei com a minha R igual, ela passa para mim, não vai ter desassistência, é um diazinho só, é um casamento e tal. Mas, no fundo, o ensinamento daquele negócio me fez refletir. E ele falou assim: não tem problema nenhum, você pode ir no casamento, contanto que não tenha paciente teu internado. E como é que eu ia fazer para não ter? Eu não ia poder operar a semana toda, né?
Pra não correr o risco de ter um paciente. E aí ele falou assim, não tem problema nenhum, você escolhe. Aí eu falei, putz, será que eu fico uma semana sem operar para poder ir no casamento e vir no domingo com calma? Ou vou no casamento e venho cedinho para passar visita? O que eu faço e tal? Então, assim, essas escolhas te fazem amadurecer e ter a responsabilidade. É claro que isso é um exemplo, assim, né? Que não tem que levar ao pé da letra e tal, mas foi uma experiência que me marcou por essa questão de responsabilidade. E é exatamente esse ponto. Talvez, quando alguém decide ser cirurgião, não pensa que em algum dia da vida dela, ela vai ter que deixar de ir num casamento de um amigo, porque tem um paciente teu internado, que se complicou, tem que reabordar. Essa mesma R igual minha, doutora Larissa, que hoje é cirurgiã de cabeça e pescoço, sou fãzaço dela, no dia da nossa formatura, na festa de residência, aí eu vi, cara, eu falei, caraca, a gente saiu muito bem formado mesmo. Olha só que legal o que ela fez. Um paciente dela, que ela operou, no último dia de residência, já era festa de formatura, acabou. Surgiu uma possibilidade dele ter que reoperar, que ele estava com uma complicação. E talvez teria que ser na hora ali da festa. A família toda já tinha chegado, já estava indo para o salão, ela foi lá no hospital para rever o paciente. E aí ela ligou para a família dela, sem ninguém mandar. Nenhum preceptor, nenhum staff mandou. Né? Ela falou assim, pessoal, vai se adiantando aí, vão indo na festa, que talvez eu me atrase e tal, talvez eu nem vá, dependendo da cirurgia aqui, que eu tenho que reoperar meu paciente. E aí talvez alguém ia olhar de fora e falar assim, não, Larissa, mas é a tua festa, deixa que alguém reopera para você. Mas aquela responsabilidade que se criou, né? Então fica um negócio de mindset mesmo. Sim. Eu lembrei dessas histórias aqui, quis contar, que eu achei muito legal, mas só para levar esse ponto de como que os bastidores do negócio tem que ter um peso na hora da avaliação, né? Eu acho que a Liga é uma grande oportunidade. Quando você traz um residente lá para falar sobre o dia a dia dele, e não para dar uma aula lá sobre abdômen agudo, mas para falar assim, cara, como é que é teu plantão aí? Sim. Como é que são 24 horas no plantão? Tu fica muito cansado? O que você faz quando você está cansado? Quando você está muito estressado? Como é que você lida com isso? A pressão ali de cobertura e tal. Então, isso é muito legal. E esse papel eu acho fundamental pro aluno da faculdade, né? É que a nossa escolha de especialidade, ela não vai ser só daqueles 5 casos mais comuns que sempre aparecem em uma especialidade que você queira tratar. Por exemplo, na cardiologia, eu quero tratar hipertensão pro resto da vida? Sim, isso é uma coisa que você tem que pensar. Mas também o estilo de vida. Então, você está escolhendo o estilo de vida. Se você está escolhendo ginecologia e obstetrícia, e você quer ser obstetra, você tem que escolher acordar de madrugada e ir para o hospital para poder fazer um parto correndo. Se você é cirurgião, qualquer cirurgia, você escolhe sair de casa e, por mais que exista um tempo certo do procedimento, você ter essa consciência de não marcar alguma coisa depois, porque alguma coisa pode acontecer, alguma intercorrência, e você precisa estar com aquele tempo disponível para o seu paciente que está na mesa. Exatamente. Eu acho que não só isso também, assim, as especialidades cirúrgicas, a clínica acaba que você tem muito contato durante a faculdade, né? Você acaba rodando mais e tal. E a cirurgia, como você tem a técnica operatória, a técnica cirúrgica, então você realmente uma nova etapa de formação, né? Ninguém vai deixar o interno meter a mão ali, né? Operar com o seu residente, óbvio que não. Então, isso também, eu acho que vale muito esse questionamento. Será que eu estou disposto a sacrificar, né? Eu acho que tudo na vida é assim, o quanto você quer aquela coisa, né? O quanto você está disposto a ir, né? A buscar aquilo que você almeja, realmente, né? Perfeito. Então, já estamos estourando o nosso Produção tempo aqui. buzinando aqui já. Já buzinou, né? O ponto aqui do Lucas, já sinalizou. Então, para a gente encerrar aqui, queria pedir para vocês dois, cada um dar a sua mensagem final num formato de um tweet, que a gente nunca sabe quantos caras tem tweet, né? Não sei agora, Elon Musk comprou, se vai mudar. Pode mudar. Assim, como é que vai ser. Mas é uma mensagem direta aqui. E queria ver se vocês têm o nosso quadro aqui da Biblioteca do Round, se tem alguma indicação de algum livro que pode ser relacionado à liga acadêmica, à medicina, à especialidade que vocês querem seguir, ou sobre qualquer outra coisa que vocês acharem pertinente deixar também. E aí a gente deixa também o contato de vocês aí para achar vocês aí, principalmente nas redes sociais. Então, uma mensagem final, Lígia. Tá, eu tinha pensado mais cedo em indicar o livro Século dos Cirurgiões, mas depois desse papo eu pensei no livro Mindset, que eu acho que é uma leitura válida para todo mundo, assim, eu acho que vai muito do que a gente falou aqui, sobre você ter um mindset, você pode optar pelo mindset fixo, que você vai errar e você vai achar que aquilo te define, ou mindset de crescimento, que você vai realmente estar tentando se aprimorar cada vez mais.
Então, acho que é uma leitura válida. E o meu recado, eu acho que é realmente corram atrás, assim, se formem médicos melhores, não se restringam à faculdade, porque realmente ela não vai ensinar pra gente do que a gente precisa. E acho que é isso. Então, ó, Lucas, ela pode indicar 2 livros? Eu acho que pode. Claro que X, pode. né? Poxa. Eu queria só abrir um parênteses. Eu li o Mindset, foi assim, um dos melhores livros que eu li É um dos meus na minha favoritos vida. também. E eu gostei tanto que eu tenho uma tatuagem sobre o Mindset. É mesmo? Ó. É. Eu Então, vou ó, pedir pra indicação você de mostrar. ouro. Tá aqui. Ah, Tá no quebrado. O que tá escrito na tua tatuagem aí? Change your mindset. Perfeito. Então, as 2 indicações da Lígia, Muito pertinente. Mindset Perfeito. Mindset e Século dos Cirurgiões. Isso. Excelente livro também. Hoje, Eu lembrei agora, a gente tava batendo papo sobre liga, e eu lembrei do segundo período da faculdade. Eu tô nervoso entrando numa sala pra poder chamar pessoas, pra poder se inscreverem no processo seletivo e tal. E naquele dia eu fiz uma super pressão dizendo: gente, vocês precisam bater 400 horas complementares ainda no ciclo básico, para o seu ciclo clínico ser tranquilo e tal. E agora no final da faculdade eu percebo que não é só por hora complementar, sabe? Hora complementar é um ótimo motivo, mas é por tudo aquilo que vem junto com isso. com certeza. E se você ainda tá com alguma dúvida, repete todo o podcast, que vai dar tudo certo. Isso aí. E sobre o livro, não tem nada a ver com papo, mas eu tô lendo agora um livro chamado O Homem Espiritual, que fala sobre espírito, corpo e alma, e é um livro cristão, mas ele fala justamente sobre como que você separa cada uma das áreas da sua vida e como que você consegue administrar cada uma dessas coisas. É bem Legal. interessante. Excelente. Eu acho que tem tudo a ver com papo, na verdade, né? Sim. Então, qual é o nome do livro? O Homem Espiritual. O Homem Espiritual. Então, a dica aí pro nossa biblioteca, mais 3 livros. A gente vai postar também lá. Se você não tá inscrito, não segue a gente no Instagram. Todo esse bate-papo a gente produz conteúdo em cima disso para ficar fácil de memorizar, de relembrar. Então, a gente vai colocar também esses 3 livros lá na nossa biblioteca. E a pergunta final aqui é: quem que vocês gostariam de ter sentados aí na cadeira de vocês pra virem num episódio aqui do Roundcast? Essa é nova, hein? Essa é nova. Essa é nova. Isso é diferente. Pode Nossa, ser essa é qualquer difícil. pessoa, qualquer pessoa. Que aí a gente aproveita isso pra fazer o convite pra pessoa. Qualquer pessoa. A gente fez um simpósio da LAE, uma liga de endócrino, e a gente convidou 2 vezes o Paulo Musi para poder palestrar lá pra gente, e foram palestras sensacionais dentro da área da medicina. Mas é um super profissional médico que ele também fala muito sobre o tema principal do nosso projeto, do nosso Roundcast, que é esse amadurecimento, esse crescimento pessoal, essa mudança de mindset. Então, acredito que seria um convidado de peso aqui pro programa. Excelente. Então, Paulo Musi, você que está nos assistindo, Fica aí o convite. fica o convite. Será uma honra te receber aqui. A gente te espera nessa cadeira Ô, aqui. Sam, será que depois da gravação do podcast ele fecha um treino se a gente ir na academia? Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Poxa. E você, Li? Tem uma médica, assim, que eu admiro muito, que depois desse papo também, acho que ela tem bastante propriedade para falar, tanto sobre residência quanto estágio, que acho que é uma coisa também que conta bastante pro currículo, que é a Carolina Castelli. Ela é R1 de Clínica Médica, lá no Souza Aguiar. Então, ela assim, é uma inspiração muito grande pra mim. Eu sempre troco ideia com ela e ela é sempre tão solícita. Então, ela que eu acho que seria uma convidada perfeita. Doutora Carolina Castelli, então também já está feito o convite. Será um prazer te receber aqui. Indicação da Lígia, né? É isso. Então é isso aí, pessoal. Como é que a galera que está assistindo acha vocês? Rede social? Quer mandar uma mensagem? Como que faz? Lígia. Meu Instagram é @ligia.sw. Tem também o Instagram do Centro Acadêmico também. Tem algumas informações lá, se quiser ser mais acadêmico impossível. Que é camub.unigranrio. É isso. Boa. E para me encontrar tem o Roundcast, tem o Pediu Sala e tem o @ogibrito, OGI Brito. E é bem isso daí. Lucas. Bom, pra me encontrar, não, brincadeira. O pessoal já me conhece aí. Eu acho que foi um bate-papo excelente, né? Nos padrões aí, Roundcast. Repito o que o Sam falou, se você não segue ainda a gente, ativa o sininho, siga as nossas páginas, acompanhe o nosso conteúdo, que tem muita coisa boa já postada, muita coisa boa por vir. A biblioteca toda do Roundcast já tá lá no Instagram. E é isso, né? Eu queria deixar uma frase aqui de um médico que eu acho assim, excelente, não foi contemporâneo nosso, mas é o William Osler, né?
Me desculpe se eu Não errar. foi contemporâneo. Muito. Por muito tempo. Que ele diz que, assim, estudar sem ver pacientes é como não... Perdão. Ver pacientes sem estudar é como navegar sem mapa, mas estudar sem ver pacientes é como não navegar, né? Então, eu acho que é o cerne do que a gente está falando aí. Estudem, metam a mão no internato, deem as caras, né? Aquela história do skin in the game, né? Isso aí. E o teu arroba lá pra te achar? @lucasfati, FACCI. E também vocês me encontram no @pediu sala. Lá a gente tem uma série de conteúdos aí muito mais voltado para cirurgia, né? Para você que gosta, para você que quer botar ali um pezinho no centro cirúrgico, tá com dúvida, confere lá a nossa página que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Boa. E o meu, pra quem não sabe, @Sami Chitayat. É só escrever SAMY, vai ser o primeiro que aparecer lá, porque não tem muitos, né? Então é fácil. E o do Roundcast, @round.cast no Instagram, no YouTube, que você pode se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhum conteúdo, e no Spotify também, que temos todos os nossos episódios lá em áudio e vídeo. É isso aí. Galera, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazerzaço, um bate-papo muito legal. Acho que contribuiu bastante para essa galera. E espero vocês novamente aqui outra vez, tá bom? Falou, galera. Obrigado, um abraço e até a próxima e tchau.